Uma das colocações que você fez durante a sua apresentação e que chamou a atenção do público presente aqui foi que Florianópolis tem, proporcionalmente às outras capitais, é a capital que mais tem classe C e que a classe C aqui representa a classe A da classe C brasileira. Podia explicar um pouquinho isso? Quando a gente fala de classe C, todo mundo pensa no Nordeste. Porque, de fato, a classe C cresce mais lá do que no restante do Brasil. Assim como a economia do Nordeste, no geral, cresce mais lá do que no Brasil. Mas, diferente do que pensa o senso comum, Floripa tem, proporcionalmente, a maior fatia da sua população na classe C. Quase 6 de cada 10 pessoas de Florianópolis pertencem à nova classe média brasileira. Não é qualquer classe média. É uma classe C mais escolarizada do que a média do Brasil. É uma classe C mais conectada do que a média do Brasil, que lê mais jornal, inclusive, do que a média do Brasil. É como se fosse a classe A da classe C. E você disse que 49% da classe A tem o seu primeiro familiar nela. Como é que é isso? Olha, hoje, quase metade da classe A e B é a primeira geração de pessoas da classe A e B da família. Ou seja, o pai não era da classe A e B, a mãe não era da classe A e B, mas ele é. E esses brasileiros são milhões de brasileiros que têm bolso de classe A e cabeça de classe C. O poder de compra da elite com o jeito de enxergar a comunicação da nova classe média brasileira. Você falou em elite. A elite não se reconhece como elite e tem uma série de restrições a produtos e a colocações em relação à classe média. Isso é um negócio que chamou bastante atenção, o pessoal na plateia ali ficou muito intrigado com isso. Como é que é esse comportamento, como é que foi essa pesquisa? O Brasil tem uma cultura de que rico é sempre o outro, né? Se o cara anda a pé, rico é quem anda de ônibus. Se o cara anda de ônibus, rico é quem tem carro. Se o cara tem carro, rico é quem tem carro importado. Se o cara tem um carro importado, o rico, ele acha que é quem tem helicóptero. Então, na prática, os mais ricos do Brasil, que já são ricos há algum tempo, que estão pelo menos na terceira geração de universitários da família, eles se consideram, na verdade, ou de classe média e, pasmem, 4 de cada 10 se consideram pobres, porque rico é sempre o outro. Isso é tão importante para o mundo corporativo, porque se ele se considera de classe média ou pobre, ele não entende o jeito da verdadeira classe média brasileira pensar, comprar e consumir. Isso não é culpa da propaganda que estimula que você tenha mais poder, que você exiba mais produtos consumidos? Durante muito tempo, as escolas de propaganda ensinavam em vender o aspiracional. Só que o aspiracional que a escola de propaganda ensina é um aspiracional muito distante. E é um aspiracional que desqualifica o indivíduo. Fala, olha, você não é tão bom assim. Se você quiser ser bom de verdade, compre o meu produto. Como, junto com o crescimento da renda do Brasil, cresceu a autoestima desses brasileiros, ele não topa mais marcas que vendam um aspiracional que o desqualifica. O aspiracional que funciona para a classe C é o aspiracional do vizinho que deu certo. Aquele aspiracional possível, que está ao alcance das mãos. Você falou muito em oportunidades em épocas de crise, né? Você poderia dar uma dica de quais são os segmentos, ou quais são as regiões e no que essas oportunidades estão aparecendo neste momento no Brasil? Olha, talvez uma das maiores oportunidades que existem é a das favelas brasileiras. Eu tenho 12,3 milhões de brasileiros que moram em favela. Eu tenho mais favelado que gaúcho no Brasil. Eu tenho nas favelas movimentando 68 bilhões de reais, o que equivale a mais do que 15 estados da Federação Brasileira. Isso é um fenômeno brasileiro? Favela é um fenômeno que existe no mundo inteiro, mas que no Brasil ganhou uma força muito grande por estar presente nas regiões metropolitanas das grandes cidades. E por mesmo num cenário de crise, a sua renda continuar crescendo mais do que a renda do Brasil. Bom, esse é um retrato do mercado informal. Como é que está isso? Várias atitudes do governo PT para colocar na formalidade, né? E a gente vê que isso, você mesmo mostrou, a realidade do comércio informal. Em que pé estamos hoje, comparando, sei lá, dos 10 anos para cá? O Brasil hoje é menos informal do que era no passado, mas ainda tem muita informalidade. E aí tem dois tipos de informalidade do ponto de vista de consumo. Os contrabandos,
por um lado, e os produtos piratas por outro lado. A questão interessante dos produtos piratas é que, diferente do que pensa o senso comum, as mulheres da classe A consomem mais produtos piratas do que as mulheres da classe C. Ela vira e fala, ninguém vai desconfiar de que eu estou comprando um produto pirata. Enquanto isso, a mulher da classe C fala que não, eu quero esfregar na cara de todo mundo a etiqueta do meu produto original. Bom, a sua empresa, Data Popular, mostra que o classe C de hoje, 2014, 2015, será o classe A dentro de 10 anos. O que leva a essa conclusão? Você tem aí um aumento grande na escolaridade média dos brasileiros, e cada ano de estudo equivale a 15,7% a mais no salário médio das pessoas. É basicamente estudou mais, ganha mais. E essa nova geração de universitários que está surgindo na classe C brasileira vai conseguir, na prática, fazer com que a família continue melhorando de vida geração após geração. Bom, uma perguntinha final aqui. Você sabe que as novas plataformas surgem a cada dia e isso tem trazido novos consumidores. Como é que a classe C reage à comunicação pelas novas mídias, pela mídia digital? Olha, a classe C acredita fortemente de que a internet é uma grande aliada para aquela melhora de vida. Graças à internet, a classe C tem condições de visitar museus que ela nunca teria condições de visitar no mundo inteiro, de ter acesso a aulas com professores que só estão disponíveis a quem tem muito dinheiro. Ela amplia a sua rede de relacionamento, conseguindo mandar o seu currículo para a gente de todo mundo. A internet, na verdade, tem um impacto muito maior na classe C do que tem na classe A e B. Impacto na geração de renda e impacto também na autoestima. Durante anos, a gente cresceu ouvindo falar que a televisão era uma janela para o mundo. Era a única chance que pessoas de menor renda teriam de conhecer todos os lugares do planeta. A internet, além de ser uma janela para o mundo, é também uma vitrine para o mundo, porque ele não quer só conhecer o mundo pela internet, ele quer se mostrar para todo o planeta através das redes sociais. Bacana, Renato. Obrigado, então. Parabéns pelo seu trabalho. Todo mundo, estava lotada a sala, todo mundo saiu muito satisfeito. Muito obrigado. Viu? Obrigado pela oportunidade e qualquer coisa é só procurar a gente.